Muito bem, vamos iniciar agora a nossa terceira aula da série Síntese Histórica da Religião. Se tudo ficou mais ou menos claro, né, até aqui, na primeira e na segunda aula, se a ideia que a gente quis passar realmente foi compreendida, né, e se não foi, eu acredito que não tenha sido por demérito de quem a ouviu, mas por demérito de quem a tentou explicar, no caso o professor aqui. Mas eu acredito que ficou bastante compreensível o que a gente quer dizer com religião, né? Chamar o fenômeno religioso não como uma forma de criação humana, mas como uma ação, né? Uma ação intencional de Deus, né? Criador de todas as coisas, criador do homem e o verdadeiro legislador, né, da própria história. Mas acontece que o homem, ele guarda um traço, né, uma característica, vamos dizer assim, divina, na sua própria forma substancial, na forma do seu ser, né, na sua essência. E como tal, ele deve, né, sobre todas as coisas, sobre todas as necessidades, todas as contingências, realizar, né, aquilo que foi perdido, ou seja, realizar aquilo que não está presente no momento, que é a sua união definitiva com Deus. Mas o homem deve realizar isso conforme um plano diretivo do próprio Deus, não conforme a sua própria ideia ou a sua própria vontade, certo? Ele tem que assentir a isso. Ele tem que se autodeterminar por isso, né? Por esta intencionalidade do próprio Deus. Então é isso que nós chamamos de religião e é essa a síntese histórica que a gente quer fazer da religião, mostrar como ela esteve presente logo após a queda, ao longo do dilúvio e da dispersão humana pós-dilúvio, né? Depois, com a escolha ou a delimitação de um povo, né, por iniciativa divina, dando a ele uma regra, uma função bem específica, né, vamos dizer, uma função purgativa, uma função sacerdotal, certo? Até que chegue o ponto em que Deus, naquilo que ele comprimiu e contraiu ao longo do tempo, ele dissolva e expanda novamente, né? Mas com uma concretude, com uma força, com uma clarividência muito maior do que houve nas eras anteriores. Então Deus, ao longo de toda a história, falou indiretamente, né, pelo menos no início, pela ordem e beleza da criação, né, deixando a religião, vamos dizer assim, a critério desta percepção da ordem da beleza da criação, que é aquilo que nós chamamos de ordem primeva da religião. Depois Deus fala, ou falou diretamente pela boca dos seus profetas, ou seja, de homens escolhidos que receberam uma mensagem íntima no coração, certo? Uma mensagem mais humana, vamos dizer assim, certo? No sentido da natureza humana, não da natureza das coisas criadas no sentido da ordem animal, vegetal, mineral, mas no sentido da ordem humana, né? Deus falou com palavras aos seus profetas. Porém, como última e derradeira etapa de um processo, entre aspas, né, podemos dizer aqui de uma forma hegeliana, um processo dialético, né, onde Deus imprimiu uma tese, que é a sua criação, depois ele cria uma antitese, que são as normas que mostram que ele está acima de toda essa criação e separado dela de uma certa forma, né, diferente dela. E depois ele faz a síntese, né, entre essas duas coisas, mas uma síntese no sentido, não da mistura, mas no sentido da transcendência dessas duas formas de relacionamento para com ele. Então ele vai e fala hipostaticamente com o homem, certo? Através da pessoa de seu filho encarnado. Então aí se dá a revelação sumária
a religião sumária, aquela, né, que extrapola todos os limites do que uma religião pode ensinar para o homem. Como a gente falou aqui, a gente está delimitando a religião como um fenômeno contínuo, com início, meio e fim, sendo que o seu meio é justamente, vamos dizer assim, o surgimento desta pessoa histórica, né, da pessoa divina encarnada na história. Esse seria, vamos dizer, o meio da história e seu fim, a consumação final, onde, né, todos os eleitos, vamos dizer assim, né, já foram preenchidos, o céu foi preenchido. Certo? Mas em termos de religião, o fim é justamente esta fala hipostática de Deus com o homem, né, a sua união com a carne, vamos dizer assim. Este é o fim, né, no sentido da religião. No sentido da história, este é o meio. Porém, né, já que o homem, pela criação, recebeu uma palavra divina, uma palavra existencial e primordial, né, esta palavra, ela meio que tem uma característica esparsa, né? É uma palavra sem caracteres, né? A palavra existencial. São as coisas que falam com o homem, mas o homem precisa de um esforço tremendo para poder deslumbrar o que está por detrás, o sentido dessa palavra, vamos dizer assim, né? O que está por detrás dos fenômenos, certo? Então, ali houve possibilidades enormes de erros, como né, pela história a gente percebe em diversas manifestações religiosas, até grotescas, né, que a gente não pode nem considerar como fruto de uma religiosidade saudável ou uma religiosidade honesta, mas sim de uma perversão diabólica em alguns casos. Certo? Então, a criação, né, todo o processo histórico desta ação divina de manter as coisas no ser e as coisas relacionadas entre si, criarem uma espécie de drama primordial, né, que tem uma palavra existencial que está espalhada esparsamente, né, no mundo fenomênico, vamos dizer assim, no mundo sensível. Deus vai lá e determina uma lei, né, separando um povo. E esta lei, ele a dirige ao homem através de uma palavra profética, ou seja, uma palavra genuinamente humana e principalmente histórica, certo? O que a gente pode falar aqui que é uma palavra de modo parcial, certo? Então a palavra existencial ela é esparsa, né? Está em todas as coisas, por exemplo, nos rios, nos céus, nos seres vivos, nos seres inanimados e nas montanhas, etc. É uma linguagem esparsa, mas a linguagem divina, vamos dizer assim, profética, que fala com as palavras do homem para o homem, essa já é uma linguagem um pouco mais restrita, né? Portanto, parcial. Parcial no sentido de que aquilo é que Deus determina para o homem conforme a sua própria natureza, né? Não é um mistério da vida divina que está sendo revelado, mas sim um conjunto de normas pelas quais o homem poderá manter o seu vínculo para com Deus, seu vínculo saudável para com Deus, com este Deus, certo? E é justamente esta palavra profética é que fundamenta a religião, a ordem regular da religião. Porém, o que acontece na religião sumária, que é justamente como a gente falou, né, é o meio da história, né? Porém, é o fim da religião. O que Deus faz ali é o seguinte: Deus, na pessoa de seu filho, se encarna, né, e unifica e sintetiza, vamos dizer, o sobrenatural com o natural. Continuam distintos, mas então inseparáveis. Então, a pessoa de Jesus Cristo e a sua continuidade histórica, que é justamente a igreja, são as manifestações originais escatológicas
de uma palavra superior, de uma palavra última, ou seja, de uma palavra concreta. Então, em termos de palavra, a gente pode falar que a religião primeva era o reino do diálogo com Deus, feito, né, através de uma palavra esparsa no mundo fenomênico das criaturas. Na religião regular, uma linguagem ou uma palavra profética parcial e restrita, né, dita para o homem, exclusivamente para aqueles homens, certo? Mas em Jesus Cristo a manifestação se torna ainda mais plena, ou plena de uma forma, né, verdadeiramente genuína, como uma palavra última. Olha, isso aqui é o último estágio desta religião, isso aqui é a revelação final, é a concretude da coisa, né? É quando eu estou aqui no meio de vocês. Então há aí uma aliança definitiva, completa, né? Mas ainda não plenamente explicitada, certo? Porque a sua consumação, né, vai se dever ao complemento de toda a humanidade num corpo. E esse corpo sendo formado no transcorrer da história. Então há ali a aliança definitiva, a palavra última e concreta, certo? Que abrange e abarca todas as demais, parciais e esparsas, que vieram preparando o caminho até ela, mas a consumação desta união definitiva entre Deus e o homem só se dará no fim da história, após um longo processo de formação de um corpo humano e divino, um corpo místico, que é a própria igreja. Então, se Cristo, né, se Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele se une à natureza humana, né? Deus se une à natureza humana, fala com os homens, vive com os homens, é homem, morre como os homens, livra o homem de toda a morte, todo pecado, né? Com a sua presença humana, real e concreta. Ele é a própria religião, ele é a religião sumária. Não um conjunto de normas, não um conjunto de ideias que o homem tira disso, não. É ele, a pessoa dele, você crer na pessoa dele. E você crendo, você estará neste corpo, que é a igreja. Certo? Então a fé é como que um princípio de simplicidade desta religião. A fé é uma simplificação de toda a complexidade religiosa que nós encontramos ao longo das eras. É uma religião mais complexa que a outra, o próprio judaísmo, né? A religião regular é uma religião cheia de preceitos, cheia de complexidades. É um povo também cheio de complexidade. Ah, mas o cristão não é? Sim, é também. Certo? Mas ele é não por iniciativa divina, porque a iniciativa divina é da simplicidade, do retorno ao paraíso mesmo, né? O paraíso terrestre, mas no coração do homem. Então toda a estrutura orgânica da religião, que passou por distintos estágios aí, né, sempre provisórios, culmina nessa simplicidade da fé numa pessoa, na fé em Cristo. Certo? Porque pela fé em Cristo, a igreja, né, o corpo que está sendo criado para o fim, né, que é uma unidade de um corpo universal mesmo, né, do homem, mas de todas as coisas, vamos dizer assim, sintetizadas na natureza humana, que comporta ali o vegetal, o animal, o mineral e até o angélico, né? Então, pela fé em Cristo, esse corpo se estabelece como dupla natureza, visível e invisível, no mundo e para além do mundo, certo? E é este corpo que substitui o povo de Deus. Substitui, né? Não só substitui, mas assimila o povo de Deus anterior. E se transforma no novo povo de Deus. Por quê? Porque ele assimila não só Israel, mas ele assimila os gentios, agentes, os pagãos, né? Através do quê? Através da fé. Porque pela simples fé e pelos batismos, ou seja, pelo sacramento do batismo, o homem ele pode sair tanto
do seu fundo regular ou do seu fundo primevo de experiência concreta. Porque essa fé nos induz à oração e aos sacramentos, ou seja, a oração como um diálogo com Deus, um diálogo direto, independentemente até do sacerdócio, né? O homem pode orar, e os sacramentos que dependem absolutamente do sacerdócio. Então é um vínculo aí, né, sempre de dupla natureza, a natureza sacerdotal e a natureza, vamos dizer, profana ou fora dos limites ali da ordem religiosa, né, formal, né, do homem comum. Ele pode orar, mas ele tem que receber o sacramento, certo? Porque o sacramento, ele é, vamos dizer, o potenciador da fé, e a oração também, potenciadores específicos da fé. Então, a fé que nos induz, vamos dizer assim, à oração e aos sacramentos, que, em contrapartida ou estranhamente aumentam ainda mais essa fé, são modos de ação, são específicos da religião sumária, certo? A oração aumentando a caridade, né, que unida a esta fé em Cristo gera esperança nas promessas, né, ou no conjunto das promessas da revelação que é dada na história, e os sacramentos, que vão exercer aí a função que a gente chama aqui de angular do tempo, ou seja, os sacramentos são aquele ponto de contato entre o tempo e a eternidade. Ali há um caminho, um ângulo do horizontal para o vertical, né, e uma dupla via. Deus vem ao homem, o homem tem a Deus ali, naquele sacramento, seja na Eucaristia, seja no sacramento da ordem, seja na penitência, seja no batismo, etc. Eles exercem uma função angular, ou seja, eles não são nem do tempo nem fora do tempo. Eles são um ângulo que se encontra manifestado no tempo, certo? Como fim de conexão ou ligação suprema com essa realidade eterna e atemporal. E isso daí vai permitir o duplo movimento da caridade, né? Que é o amor de Deus pelo homem, que desce ao homem pelos sacramentos, o amor do homem por Deus, que pelos sacramentos, ou seja, pelo sacerdócio e, né, pela vida não sacerdotal do homem comum que ora, né, há esse duplo movimento onde Deus e o homem, né, já não é mais o homem buscando Deus lá no infinito, né, fazendo um esforço tremendo para chegar a Deus, sozinho não consegue, nem é Deus vindo estabelecendo as suas regras e normas a um povo específico, né, colocando na mão deles a responsabilidade de cumprir ou não com aqueles seus decretos, mas sim é uma dupla via. Então Deus em direção ao homem e o homem em direção a Deus. Tudo isso pela fé, e pela fé não só numa pessoa, mas na continuidade desta pessoa num corpo místico chamado igreja. Então esse é o princípio da simplicidade da religião. Fé para que oremos e recebamos os sacramentos e assim aumentemos esta fé, ou seja, aumentemos a união ou a religação com o Deus, fazendo parte de um corpo místico universal. Então a palavra de todas as palavras é essa pessoa, Jesus Cristo. E a comunicação de todas as comunicações é a fé pela oração e pelos sacramentos. Então se a palavra da criação dizer o que a religião primeira deveria saber, olha só, aqui nós vemos que os astros se movem, as coisas têm regularidades na natureza, e tem isso, tem aquilo, todo o conhecimento possível que o mundo criado nos dá em relação à existência de um Deus soberano, né? Existe um Deus e devemos buscá-lo. Se a palavra da criação diz isso, pela religião primeira, e a palavra profética diz que a religião regular deve saber o que a religião deve saber e fazer, certo? Uma diz o que deve saber, a outra diz o que deve saber e fazer. Que existe um conjunto de regras especificamente, né, delimitadas pelo próprio Deus, onde tudo que está expresso naquela lei é vontade divina e não humana, certo? Não é especulação humana, não é esforço humano adquirido, mas é a própria recepção da norma divina. Então
a palavra por debaixo das duas, né? Por debaixo das duas e acima das duas, no centro das duas, vai nos dizer, além do que saber, além do que fazer, aquilo que crer, né? Crer que o discurso de Deus é uno, como ele é uno, né? E se encarnou na história. Então é isso que propõe a religião sumária. Crer que o discurso de Deus é uno, ou seja, ele falou pela criação, ele falou pelos profetas, certo? Porque ele é uno, seu discurso tem que ser uno, ou seja, tudo isso que ele diz, né, são variedades, vamos dizer assim, no aspecto da experiência humana, mas não são variedades do que ele quer dizer para nós. É a mesma palavra, é a mesma linha, certo? E ele se encarnou na história. Ele se tornou um também com nós. Não só a palavra dele é una, como ele é uno, mas ele é uno com nós. Ele está na nossa história. Ele foi parte da nossa história. Ele é parte da nossa história. Ele esteve aqui presente, ele viveu como nós. Então, todas as palavras anteriores, criacional, profética, certo? São componentes históricos de uma preparação pedagógica que foi guiando a humanidade até essa revelação final, essa encarnação. Então, tudo isso faz parte de uma unidade. Uma unidade onde a palavra encarnada, na história, realiza a última religião de Deus, a religião sumária. O estágio final dessa religião, ou, podemos dizer, a forma final dessa religião. Que tem como essência, além de ser também exclusivista, como a anterior, né, a forma regular, né, pois, afinal de contas, é a única que afirma e alega que Deus se tornou um homem, certo? A essência dessa religião é justamente ser uma dupla dimensão unitiva, uma ordem de união entre o natural e o sobrenatural no humano. Ordem esta que está totalmente estruturada pela fé numa pessoa. Então há aí um exclusivismo, mas o principal é a sua dupla dimensão unitiva. Há duas naturezas aí convergentes, a divina e a humana numa pessoa. E que é esta pessoa que é pedido o simples ato de crer, que irá preencher o vazio das formas religiosas anteriores. Então a realização das ilustrações esparsas, vamos dizer assim, na ordem natural, né, e dos tipos parciais na ordem regular, é consequência direta da manifestação da palavra de Deus na história, certo? O cumprimento do plano divino, o fim de um dinamismo prévio, início de um dinamismo definitivo, que é o crescimento do corpo. Então, o dinamismo prévio é, vamos dizer assim, a formação, vamos dizer, a expansão da humanidade dentro de uma tentativa, né, milenar de contato com esse Deus, onde Deus aceita o homem, desde que ele tenha ali o mínimo, né, siga o mínimo da lei natural. Depois ele restringe um pouco mais a coisa e torna um povo representante dele na terra. Então, ele cria um povo de sacerdotes, vamos dizer assim. Então há aí a dimensão primeva do homem comum e depois a dimensão regular do homem sacerdotal. A oração e o sacramento. Para, na última manifestação da palavra de Deus, vir o seu cumprimento, né? Que é o dinamismo definitivo, ou seja, de Jesus Cristo que ressuscitou, subiu aos céus e continua presente na história e caminhando junto com nós neste corpo místico chamado igreja. Então há nisso daí aquela realização da fé que se inicia em Abraão, né? Um processo de obediência a Deus pela fé que começa com Abraão, certo? Que tinha a esperança
manter a amizade ali com aquele Deus que está ali se comunicando com ele, aquela experiência profunda que ele teve, certo? Mas que vai apenas culminar na união caridosa com Cristo, né? Que justamente vai se dar na esfera da fé nele, da fé na igreja e de tudo aquilo que ela comporta, principalmente os seus sacramentos, a posse da vida eterna na figura dos sacramentos. Então, o ato de fé não se resume simplesmente, né, ao assentimento ou ao enunciado de alguma forma, mas na própria realidade daquilo que está sendo anunciado, certo? Na fidelidade verdadeira e profunda daquilo que está sendo anunciado, certo? Então, a fé realizada é o fundamento da religião sumária, pois aquela fé que começou em Abraão é uma fé ainda em processo de depuração, mas é uma fé poderosa. Uma fé que quer só manter a esperança de ser amigo de Deus. Certo? Ali ele não está pensando em vida eterna, em nada, ele está pensando apenas, eu quero continuar amigo desse Deus. Está aqui falando comigo, que eu sei que é bom. Agora não, agora a gente tem essa fé na esperança de possuir a vida eterna. Por isso que o ato de fé não pode se resumir à sua fórmula de enunciação, mas à realidade daquilo que é anunciado, ou seja, a vida eterna com Cristo. A fé realizada. União simples com este Cristo suprime a distância infinita entre Deus e o homem, pois estão juntos hipostaticamente. Certo? A ponto de se tornar perfeita caridade, né? E perfeita caridade significa um com Cristo. Uno, a ideia de uno. Então a religião sumária torna una a religião. Aquela dicotomia entre gentios e judeus termina com Cristo, certo? Pela ação sacramental, pela igreja, certo? Que se tornam meios eficazes aí de uma união da natureza com o sobrenatural. Sempre, né, isto tudo dentro da esfera da história, certo? Tudo isso tem que se dar dentro da esfera da história, certo? Então a gente poderia definir como religião sumária, né, essa manifestação da simplicidade religiosa dentro de uma esfera de dupla natureza. É um ato imediato de Deus que funde pela encarnação do Verbo as formas anteriores na própria realidade histórica. Não fora dela, mas nela. Unindo essa realidade histórica ao seu fim, né, que está para além da história. Então isso é expresso tanto nas fórmulas litúrgicas da igreja, dogmáticas, quanto em sua tendência por exemplo, a aclimatação cultural. A igreja penetra em todo o ambiente cultural. Ela não se transforma no ambiente cultural, mas ela transforma o ambiente cultural nela. É quando se apresenta como a religião original, a religião verdadeira, a religião última, certo? Que dispõe das possibilidades que sempre estiveram para muito além da razão humana, que é o segredo da vida íntima da Trindade, certo? A inserção do homem dentro desta vida como participante. Isso o próprio processo de deificação que daí deriva, certo? Esse é o elemento específico da religião sumária, que longe de desprezar, por exemplo, as formas anteriores, as cumpre, as liberta e até as coroa. Por quê? Porque expurga dessas formas anteriores, né, assimilando seus elementos, que eram esparsos, que eram parciais, para que se tornem concretos, né, pela conversão a seu caráter definitivo. Ok? Então, óbvio que vai haver, nesse processo de difusão da religião sumária no mundo,
uma consequência natural, que é a abolição do próprio diversionismo religioso, né? Então, pela validação da religião como religião autêntica, né? Se você aceita o cristianismo como uma religião autêntica, as outras estão abolidas imediatamente. Não que as outras devam deixar de existir, elas são inválidas, não é isso. A partir do momento que você aceita o cristianismo, você aboliu todas as outras. Você não pode mais concebê-las como fenômenos da mesma ordem, mas sempre fenômenos que estão necessitados de se entranharem nesta nova ordem. Então, a síntese entre a religião primária e regular não significa uma mera mistura entre doutrinas, fórmulas, certo? Mas é um enxerto de seus elementos fundamentais em uma realidade pessoal transcendente, ou seja, é o Cristo que assimila tudo aquilo que estava na religião regular e nas religiões primevas, certo? Que eram realmente, vamos dizer, aquilo que havia nelas de palavra de Deus. Tudo e qualquer manifestação religiosa é abolida mediante a ascensão da forma sumária, não tem jeito. Mesmo que apresente aí incrementos, né, para uma vida justa e moral, né? A religião ali tem a sua ordem moral, sua justiça, seus valores, tudo mais. Por quê? Porque a religião sumária é a consumação de todas essas suas qualidades benignas. Ou seja, por incrível que pareça, a religião sumária, que é o próprio Cristo encarnado, que é o próprio Deus encarnado, a simplicidade da unificação de duas naturezas, humana e sobrenatural, divina, né? Nela estão todos, dela que deriva todas as qualidades anteriores. Então há uma inversão aí, vamos dizer, histórica e temporal. Aquilo que bebeu, né, da fonte que bebeu, as religiões primeiras, as religiões regulares, até a religião sumária, tudo a fonte é justamente esta, o Cristo, o Verbo divino, o Logos universal, certo? Porque elas estão todas ordenadas ao fim proposto ao fenômeno religioso no mundo, na história. Então a religião sumária não exclui o que há de objetivo e bom nas religiões anteriores, mas pelo contrário, assume, né, um papel de exclusividade universal, tudo aquilo que há nelas, certo? Ele assume esse papel diante delas. Por isso não pode ser considerado mais uma etapa da evolução religiosa da humanidade, mas a própria perfeição e superioridade de um estado, certo? A ser alcançado pelo homem enquanto tal. Não só o homem tomado na sua individualidade, mas como a espécie humana de forma integral. Certo? Isso está disponível ao homem. Não é uma coisa de discussão, vamos dizer assim, ideológica, não é uma coisa de discussão no plano da diversidade cultural, etc, etc. Não, é uma revelação. É uma revelação dentro de um drama histórico, certo? Que faz da história o pano de fundo, né? Ou o palco onde todo esse processo está sendo desenvolvido. Então nós podemos traçar aqui um quadro geral, para terminar, do que é essa religião sumária e como ela, né, vamos dizer, ela se transforma, aliás, ela transforma as duas condições anteriores, as duas ordens anteriores, nela, de forma geral, de forma plena. A religião sumária em perspectiva geral, vamos dizer assim. Bem, as religiões primeva e regular guardam um valor positivo dentro de um desenvolvimento orgânico e histórico. A religião sumária não é uma mera etapa do processo de evolução das religiões, mas seu fundamento útil, pois ela é superior por natureza.
não por seu caráter de desenvolvimento histórico e dialético, por natureza. Ou seja, o que está acontecendo ali é completamente diverso do que aconteceu antes nas religiões regulares, nas religiões primevas, embora haja ali o fenômeno da revelação divina, da palavra divina, seja da forma esparsa, seja da forma parcial. A religião sumária é uma incursão da ação divina na história. É o eterno invadindo o tempo e rompendo o tempo, e dando-lhe forma. É o eterno se tornando histórico, como um rasgo no tecido do tempo. A gente já falou disso em outras ocasiões. É, antes de tudo, um acontecimento histórico que dá substância à percepção da atividade divina no tempo, ou seja, é uma coisa que aconteceu, certo? E mostra que Deus está ativo no tempo. Isso significa o quê? A fé na vinda do Filho de Deus como homem. Sem esta fé, você não tem a noção de que um acontecimento histórico está entranhado de uma substância divina, ou seja, está sendo dirigido o tempo histórico pela substância divina. Se você não crê que o Filho de Deus se tornou homem, possível, certo? A religião sumária é um fenômeno que vai refutar a tese de que o homem pode chegar a Deus por sua própria iniciativa. E isso está presente em todas as formas degeneradas, vamos dizer assim, de religião primeva. Seja no passado, seja no presente e até no futuro. E até mesmo em alguns aspectos deformados aí, vamos dizer, da própria religião regular. Certo? Por duas razões. O pecado original, certo? E a distinção radical entre criador e criatura. Ou seja, o homem carrega consigo o pecado original, então ele não pode por si só chegar a Deus. E outra coisa, a distinção radical entre criador e criatura. A criatura é infinita, existe uma distância de um infinito entre a criatura e o criador. Então, o que é finito não pode percorrer a distância infinita. Só o infinito pode percorrer essa distância na direção do finito. E dar para ele a condição de, pelo sacramento, fazer também esse caminho até Deus. Então, as consequências. As consequências históricas, vamos dizer assim, para um homem, para uma sociedade humana e etc., para o país, para uma nação, até para um conjunto religioso, em vista dessa realidade da religião, enquanto um fenômeno agora sumário, ou seja, definitivo. O homem deve ser humilde e aceitar este modo de religião como uma graça inalcançável por outros meios. É isso. Certo? É isso. Obedecer. Enormemente. Tem uma obediência enorme à palavra encarnada. E a palavra encarnada em sua continuidade histórica, ou seja, a igreja. Porque a palavra encarnada não se desencarnou, ela continua encarnada. E vive na história pela igreja. Nenhum meio técnico pode causar essa união com Deus. Apenas, vamos dizer assim, a boa disposição da alma à graça pode a recebê-la, ou seja, receber esse presente de Deus, que é a religião final, que é a união final com Ele, que é a união entre a natureza humana e divina, a união entre criatura e Criador, como um ato imediato de Deus que funde pela encarnação do Verbo as formas anteriores, regulares e primevas. E isso é expresso, inclusive, nas fórmulas litúrgicas da igreja, nos seus dogmas, na sua tendência a se aclimatar culturalmente, ou seja, assimilar as outras culturas e procurar nelas o que há de saudável ali e o que não há também, para poder reestruturar dentro dessa ideia sumária, ou seja, da simplicidade. Então, até nas escrituras sagradas tem esse processo aí de assimilação de padrões de representação, etc. A Igreja Católica assimilou muito do Império Romano. É um processo de assimilação do superior, do inferior ao superior. Certo? E o superior, no caso aqui, é uma religião original.
É a verdadeira religião. Original no sentido assim, é um produto genuíno de Deus, tá certo? Que visa apresentar algo muito além da razão humana, que é o segredo da vida íntima com a Trindade. Deus tem uma vida íntima e convidou o homem. Como ele convidou o homem? Se tornando um homem. O que o homem deve fazer? O homem deve crer neste homem, Deus. Ele deve crer e fazer o quê? Ele tem que se aproximar amorosamente, caridosamente deste homem Deus pela oração e pelos sacramentos. A oração que ele faz sozinho e o sacramento que é recebido do outro. É o leigo e o sacerdote. É a dupla natureza unitiva. Então, a religião sumária é a religião da simplicidade, da unificação e do transbordamento através da dupla natureza unitiva. Uniu a religião, a dimensão primeva da religião com a dimensão regular, uniu o leigo e o sacerdote, né, o profano e o sacerdote, o homem de fora e o homem de dentro, vamos dizer assim, consagrado. E fez isto para a inserção do homem dentro dessa vida divina, que é a vida da Trindade. E esta é a condição para a deificação do homem. Sem viver nessa intimidade íntima da Trindade, não há deificação do homem. Não há como o homem se tornar Deus. Certo? E talvez por isso a religião sumária, dentro de todo o seu aspecto, vamos dizer, institucional, é por isso que ela não despreza as formas anteriores. Certo? Porque a função dela é justamente assimilar as demais. Então ela cumpre, liberta, coroa, expurga das formas anteriores os elementos que estão ali perdidos, esparsos, espalhados, desconectados, né? E até mesmo os elementos parciais, ou seja, aquelas fórmulas realmente reveladas de modo dentro do modo humano, vamos dizer assim, né? Pela palavra divina, mesmo estabelecida ali num profeta, transmitida a um profeta, certo? Ao inserir neles o seu elemento definitivo, que complementa e transforma. E o seu elemento definitivo justamente é a união, a dupla união da natureza. Entendeu? Então, tudo na religião primeva nos induz à simplicidade, nos induz à união, nos induz à obediência mansa, certo? Nos induz a aceitar até mesmo os contrastes que estão, vamos dizer, ao redor dela. Porque esses contrastes também devem ser assimilados por ela. Então essa só pode ser uma religião da felicidade. Porque é tão simples você se agregar a essa religião sumária, você fazer parte do seu corpo, porque ela só te exige uma coisa: a fé. Os 10 mandamentos estão abolidos. Não, os 10 mandamentos estão assimilados dentro disso. O mundo natural, com sua ordem universal e não sei o que, o cosmos, aquela coisa toda, astrologia, astronomia, estações e natureza, né? Isso tudo tem que ser desprezado? Não, tem que ser assimilado. Dentro do quê? Dentro da relação íntima com este Deus magnífico que é o Deus feito homem. E somente através da união com este Deus feito homem, o homem pode acessar a vida íntima da Trindade e assim conquistar a condição, ou conquistar não, ou receber de graça a deificação da sua pessoa.
Então tudo gira em torno, né, daquilo que a gente falou lá atrás, da dupla união de naturezas, né, da aliança definitiva, certo? Então é isso. Quando a gente diz que a religião sumária é a religião original, a religião por excelência, para além dela não há mais nada, certo? A gente também está dizendo, no fundo, que nem tudo que existe irá ser, vamos dizer assim, irá participar desta felicidade, desta simplicidade. Nem tudo. Nem tudo vai participar dessa dupla dimensão unitiva. Muita coisa vai ficar de fora. Muita coisa vai ser perdida. Então, quando alguém falar, mas isso daí é o que vocês creem. Isso daí é o que vocês pensam. Isso daí é o que vocês querem. Você não pode obrigar a gente a querer, a pensar e a entender como vocês. Cada um pensa de um jeito, cada um quer uma coisa, cada um espera uma coisa, entende uma coisa. Tudo bem. Ninguém está negando isso. A gente está dizendo o seguinte, você acabou de afirmar o que a gente disse. Olha, isso daqui é o que é oferecido a todos, mas nem todos vão querer. Infelizmente, aqueles que não quiserem isso vão fazer parte daquele contingente que será perdido. Certo? Então, esta é a parte, vamos dizer, triste da história. Muito será perdido. Muito não será assimilado dentro da dupla dimensão unitiva, que é a ordem de união entre o natural e o sobrenatural no ente humano. Então, o plano sobrenatural e natural foi unificado sumariamente no ente humano, quando o Verbo se encarnou e caminhou entre nós. Claro que tudo que a gente falou aqui, a gente vai finalizar agora a série, isso tudo aqui tem um valor apenas, vamos dizer, propedêutico, né? Resumido, sintético. Claro que isso aqui é material para a gente trabalhar com muito mais profundidade e adentrando em túneis e labirintos muito mais complexos. Dá para ser estudado isso aqui em detalhes e por um bom tempo. Tudo isso a gente faz em nossas formações especiais aí, com o pessoal que de repente se interessa, certo? E muita coisa dá para a gente ver que não dá para ser comprimido aqui em 50 minutos em cada aula. Tá? Então a gente pode finalizar por aqui e espero que tenha ficado pelo menos razoável o que a gente falou aqui, certo? E compreensível, minimamente razoável e compreensível. Vamos tentar criar uma aula bônus aí, não sei quando. A gente vai tentar abordar a questão da religião islâmica, que em alguns aspectos guarda traços de uma manifestação primeva da religião, mas também de uma manifestação regular, onde ele se encaixa, e eu acredito que é uma peça-chave também na questão escatológica, certo? Da história. Então vamos ver se a gente faz uma aula especial sobre isso mais tarde, e entra como complemento dessa aqui, tá ok? Então obrigado a todos que tiveram a paciência e o bom gosto de nos ouvir até agora, a benevolência de nos ouvir até agora, certo? Então, até a próxima, obrigado e valeu!